Bom dia, amada igreja. Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos reunidos ainda aqui virtualmente para louvar o nosso Deus, para poder falar a sua palavra, para ver o que ele tem para dizer para nós essa manhã. Nessa manhã, nós vamos falar a respeito de uma coisa que é muito importante, eu diria que é fundamental na vida de um cristão. Algo que, inclusive, faz parte daquilo que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Então, hoje nós vamos falar a respeito do que a Bíblia diz sobre domínio próprio. O que ela diz sobre domínio próprio? Pois bem, você pode achar, quando a gente fala sobre domínio próprio, que nós vamos falar sobre fruto do Espírito lá em Gálatas 5, né? Só que dessa vez, não, eu não quero falar nesse texto. Eu quero falar do que a Bíblia fala no livro de Provérbios sobre domínio próprio. Como vocês sabem, o livro de Provérbios, como o próprio nome diz, né, é um livro de sabedoria. São apanhados de Salomão que ele escreve a respeito da vida. E aplicando o princípio da sabedoria, ele analisa a vida e ele faz constatações, né? Então, o livro de Provérbios não é um livro de promessas, o livro de Provérbios não é um livro de leis, é um livro de observação, né? Salomão observa a vida e ele conclui algumas verdades. E o Espírito Santo o inspira a escrever essas conclusões, né? O livro ele cita alguns atos reprováveis que foram cometidos, inclusive, pelo próprio Salomão. O fato dele ser sábio não quer dizer que ele não cometia erros, mas sim que ele sabia aprender com os seus erros, né? Então, esse é o princípio da sabedoria. Quando a gente aprende com nossos erros ou com o erro dos outros, né? A Bíblia muitas vezes mostra erro de homens, da Bíblia, homens de Deus, que é para nós, no nosso tempo, não cometermos. E Salomão ele faz isso, ele observa, né, as coisas da vida e ele registra. E o que ele fala a respeito de domínio próprio? Eu peço aos irmãos, vou fazer uma leitura no livro de Provérbios, no capítulo 25. Tá? Provérbios, capítulo 25. Vou fazer a leitura no versículo 28. O texto nos fala assim: como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, nós temos uma interessante ilustração aqui que Salomão nos traz, né? O homem sem domínio próprio é como? Ele é semelhante a uma cidade com os muros caídos, com os muros derribados. Naquela época, na época do rei Salomão, na época medieval, toda cidade ela tinha que ter grandes muros ao seu redor para se defender. Lembre que naquela época de grandes impérios, de grandes conflitos, era uma época em que naquela região do Oriente a terra era habitada por nômades, né? Os nômades invadiam as cidades, não para habitar as cidades, mas eles invadiam as cidades para saquear, para roubar, para matar, para destruir. E depois eles iam embora. Por isso, o lugar onde se construiu uma cidade tinha que ser um lugar muito bem escolhido. Normalmente, era um lugar alto, né, de difícil acesso, para que tenha proteção. Basta você lembrar, por exemplo, que a cidade de Jerusalém ela foi construída no monte, né, o Monte Sião. E ela tinha altas muralhas, né, que já foram destruídas, e construídas, e destruídas, né, mas ela foi construída no monte. Por quê? Por causa da proteção, né, de defesa. E o Salomão ele faz uma seguinte comparação. Este homem que não tem domínio próprio é como uma cidade que até está construída num lugar seguro, que até já teve muros um dia, mas esses muros foram derribados. E quando isso acontecia, era necessário que eles fossem reconstruídos imediatamente, né? Nós temos um exemplo, por exemplo, de Neemias, né? Neemias, ele vivia na Babilônia, né, no cativeiro. Ele vivia servindo o rei da Babilônia, Artaxerxes. E quando ele soube como é que estava a situação do povo lá em Jerusalém, ele pediu para que o rei permitisse a ele voltar para Jerusalém para poder ajudar o povo a reconstruir a cidade, né? E com a permissão do rei Artaxerxes, Neemias ele voltou para Jerusalém, para ajudar o povo.
E quando ele estava voltando, ele trazia consigo uma carta do rei, né, para ser entregue a um homem chamado Asaf, que era um guardador das florestas lá da Babilônia. Para quê? Ele estava pedindo autorização para poder tirar madeira da floresta para ajudar a reconstruir as portas e os muros da cidade. E quando ele chegou na cidade, ele reuniu toda a família, todas as famílias, né? E disse para essas famílias, né? Para cada pessoa, para cada um, para que eles tenham em uma mão pedra e massa para reconstruir a cidade. E na outra mão, que eles tenham armas, que eles peguem na lança. E por que isso? Por que Neemias ensinou isso e por que ele praticou isso? Porque aquela cidade ficou desprotegida quando seus muros caíram, quando essas portas foram queimadas. E essa segurança precisava ser restabelecida imediatamente, porque ao redor dela havia ameaças. Então os homens tinham que reconstruir a cidade e tinham que, ao mesmo tempo, se proteger. Né? Então essa é a necessidade do muro em volta da cidade. E aqui em Provérbios, Salomão está falando que é fundamental que uma cidade ela tenha muros, porque senão ela estará desprotegida, ela será invadida, ela será atacada, ela sofrerá isso muitas e muitas vezes. Então esse autor está mostrando para nós que uma pessoa que não tem domínio próprio, ela é uma cidade desprotegida. Qualquer um pode atacar e ela perde tudo o que ela tem. Ela recebe tanto ataques externos, como internamente ela também não tem segurança. Ela acaba sendo depreciada porque ela não consegue reter nada, não consegue guardar o que ela tem. Isso é um retrato perfeito, irmãos, de uma pessoa que não tem domínio próprio, uma cidade que não tem muros. Né? Mas se uma pessoa que não tem domínio próprio, ela não tem nenhum tipo de defesa contra os ataques externos, né? As tentações, as ofertas que vêm de fora, aquilo que penetra os nossos corações através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos. Assim também, essa pessoa não tem governo sobre o que ela tem. Mas o que é, nem mesmo internamente, e nem o que ela tem em volta de si. Não tem controle, não tem governo. Uma pessoa que não tem domínio próprio são pessoas que não conseguem construir nada. São pessoas que não conseguem guardar nada. São pessoas que não conseguem administrar coisa alguma, simplesmente porque não conseguem se proteger. Nem a si mesmo, né? E não se protege nem de si. E não se protege nem dos outros. E esse é o ponto que Salomão está colocando para nós. Essa é uma comparação perfeita, uma comparação exata. Uma pessoa sem domínio próprio é uma cidade sem muro. Então, devemos guardar bem essa comparação, essa ilustração, né? É um exemplo muito interessante que o rei nos dá. E nós, na manhã de hoje, a gente vai estudar um pouquinho a respeito disso. Né? Nós vamos ver o que é ser uma pessoa com domínio próprio. Né? Podemos falar em outras palavras, uma pessoa disciplinada. Né? Uma pessoa que tem, de fato, este domínio. A primeira questão que nós devemos lembrar é que o indivíduo que não tem domínio próprio, ele se assemelha, e muito, a um animal na sua conduta, um animal irracional, aquele que age o tempo inteiro obedecendo os seus instintos animais, né? Os seus instintos. Então, é como se os seus impulsos animais, contidos no seu coração, e olha que todos nós temos isso, o impulso da nossa própria natureza, né? Um ataque constantemente, né? Sugerindo ao indivíduo diversas coisas a todos os momentos, oferecendo coisas, né? E como essa pessoa é uma cidade sem muro, ela não consegue se proteger das tentações, dos ataques, dos seus impulsos animais, da sua carne, né? E o que ela faz? Sempre que esses impulsos chegam, ele acaba cedendo a tentações e ela acaba cedendo a esses impulsos. Por quê? Porque não tem defesa. Então nós podemos citar pelo menos algumas 3 ou 4 questões da vida de alguém que age desta forma, que vive assim, completamente exposto aos seus impulsos animais, à sua carne. Então, pessoas que não têm domínio próprio, que obedecem aos seus impulsos animais. O que a gente pode falar? Em primeiro lugar, essa pessoa, uma pessoa dominada pelos seus anseios, ela é dominada por aquilo que nós chamamos de gênio, né? Pelas suas inclinações
e controlada pelo pecado. Veja só, não são poucas vezes que a gente ouve dizer uma frase assim, por exemplo, esse meu gênio, ou então, fulano de tal tem um gênio de cão. Já ouviu isso? Gênio, né? Mas me diga uma coisa, quem é que domina essa pessoa? É o gênio dela ou a mente dela? Quem domina essa pessoa? Se ele é um cristão, é a influência do Espírito Santo no seu comportamento ou são os seus instintos animais? Quem domina essa pessoa? A questão do domínio próprio é fundamental na nossa vida. Porque se nós vivemos o tempo inteiro fazendo aquilo que o nosso ímpeto deseja, a gente vai ficar fazendo bobagem o tempo inteiro. E é inevitável, irmão. Quando você deixa o seu ímpeto te dominar, você vai ter que pedir perdão para alguém. Uma hora ou outra, pode esperar. É apenas questão de tempo. Você vai ter que pedir perdão para alguém. Você vai passar vergonha ou vai ter que viver mudando para fugir, ou pelo menos tentar fugir das consequências daquilo que você fala ou daquilo que você faz. Né? O autor aqui do livro de Provérbios, Salomão, ele mostra este quadro para nós. Ele está dizendo assim, aquele que não tem domínio próprio, ele é escravo dos seus próprios anseios. Ele é escravo das tentações, ele é escravo do pecado. Mas por quê? Porque todo mundo vai lá e faz o que quiser com aquela cidade, porque ela é uma cidade sem muros. Então, o seu gênio faz o que quer com você? Tem uma historinha, uma fábula, né? Antiga, que eu já contei outras vezes na igreja, mas que é bem propícia para essa mensagem de hoje, que é aquela historinha, aquela fábula do sapo, né? Do sapo e do escorpião. Conta essa fábula que numa tremenda incêndio numa floresta, tinha um escorpião ilhado, um montinho de terra, águas por todo lado. Ele queria atravessar para o outro lado, onde tinha terra firme, mas ele não conseguia. E ele vê um sapo, e ele chama o sapo, e pede para aquele sapo ajudá-lo. Por favor, senhor sapo, deixa eu subir nas suas costas e você me transporta para lá para a terra firme. E o sapo, na hora, responde, você é louco, você é um escorpião. Você acha que eu vou colocar você nas minhas costas e você vai me picar? E aí morreremos, eu e você. E o escorpião responde, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque, se você, como você disse, se eu picar você, nós dois morreremos. Eu jamais faria isso. E aí o sapo, ouvindo essa conversa dele e aceitando, né, os argumentos daquele escorpião, ele decide ajudá-lo. E coloca o escorpião nas suas costas e começa a atravessar a água para chegar na terra firme. Só que no meio do caminho, bem no meio da água ali, o escorpião vai e pica as costas do sapo. O sapo sente aquela picada nas costas e fala, mas, seu escorpião, o que você fez? Você matou a mim e a você. E o escorpião responde, eu sinto muito, mas eu não consegui negar a minha natureza. Essa é a minha natureza. Então, por causa da natureza daquele escorpião, os dois morreram. Né? E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Essa fábula, ela mostra muitas vezes o que nós somos, quando nós nos deixamos levar pela nossa própria natureza. As consequências são terríveis, né? Às vezes, a gente sabe que estamos fazendo, né, com nossa atitude, tomando danos, prejuízo, né, para a gente e prejuízo para outras pessoas também, com tudo aquilo que nós estamos fazendo. E a gente ainda responde com uma cara de pau, né? Mas é a minha natureza, fazer o quê? Eu sou assim, né? Quantas vezes você já repetiu esse tipo de coisa? Nós já ouvimos de outras pessoas isso, né? Eu sou assim, o que eu posso fazer? Eu não vou mudar, né? Meus irmãos, eu tenho uma natureza pecaminosa dentro de mim, você também tem, sabe? Mas Deus colocou o Espírito Santo dele dentro do meu coração para dominar essa natureza pecaminosa. O Espírito Santo tem esse poder. Eu tenho um gênio ruim, né? Um gênio difícil, mas eu estou sendo instruído pela palavra de Deus para diariamente esse meu gênio ruim ele seja domesticado. A palavra de Deus, ela faz transformações na nossa vida. Lembre-se que Cristo morreu, ele se entregou por nós e se colocou o Espírito Santo na nossa vida como um selo de autenticação de que nós somos filhos de Deus.
né? Para que o Espírito Santo nos convencesse de todo o pecado, para que ele não dominasse mais a nossa vida, que nós não fôssemos mais escravos do pecado, né? Então eu não posso apelar, olha a minha natureza pecaminosa, eu não consigo vencer. Como não consegue vencer? Como? Existem muitas coisas, mas existe alguma coisa, né, mais poderosa do que o Espírito Santo de Deus? Não tem, né? Como é que esses muros eles podem ser reerguidos? Eles só podem ser reerguidos pela palavra de Deus, por uma vida de oração, por uma vida de obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, aos poucos os nossos muros serão reerguidos. Mas quando eu entrego o meu coração para as coisas mundanas, quando eu ouço o que é mundano, quando eu vejo o que é mundano, quando eu convivo com aquilo que a minha carne gosta, como é que esses muros vão ser levantados novamente? Aí não tem jeito, né? Então veja, queridos, que o homem que não tem domínio próprio, ele é escravo dos seus anseios, do seu gênio, dos seus desejos pecaminosos da sua mente carnal, né? Então não devemos ser assim. Devemos pensar realmente na nossa vida em relação a isso. Segundo lugar, quando a gente pensa na questão de domínio próprio, fazendo luz a essa ilustração que o Salomão nos dá, nós vemos que a sociedade ela retribui o insensato, a pessoa domínio próprio, né, sem domínio próprio, com coisas ruins. A sociedade castiga aquele que não tem domínio próprio. Por quê? Porque a sociedade ela vai minar tudo o que ele tem, vai explorar, vai prejudicá-lo através da deficiência que ele tem, através da falta de muros, através da falta de proteção. Um exemplo é em tempo de crise, né? Por exemplo, principalmente numa crise econômica. As empresas, né, ligam na sua casa para quê? Para oferecer empréstimos, né? Oferecer cartões de crédito, né? Às vezes você está andando na rua, na cidade, e você passa em frente a uma loja e está lá uma faixa, né? Estamos vendendo em 24 vezes sem entrada. O que os aproveitadores estão procurando? Eles estão, na realidade, procurando cidades sem muros. São esses indivíduos que não têm domínio próprio e veem esse tipo de coisa e pensam assim, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu vou aproveitar esse empréstimo, vou aproveitar esse cartão que estou me oferecendo, eu vou me aproveitar para comprar isso que está em promoção. Isso, às vezes, que eu nem estou precisando, né? Então, se o fato de eu não ter domínio próprio já é um problema para mim, o que mostra que eu sou escravo quando eu deveria ser livre, porque Cristo me libertou, por outro lado, o fato de não ter domínio próprio me transforma numa presa fácil, principalmente num país tentando ser uma sociedade de consumo. Uma sociedade de consumo, os sujeitos que não têm muro, aquelas pessoas que não têm domínio próprio, é uma presa fácil. Vai se arrebentar, porque vai comprar, comprar, comprar. E isso é sinal de não ter domínio próprio. O resultado é que essa cidade vai ser saqueada, que vai chegar um momento em que não vai ter absolutamente nada mesmo, além de descobrir a grande ilusão de que as coisas não satisfazem nunca. Coisas nunca satisfazem completamente, né? Então, este versículo é uma lição muito importante para nós, né? Eu não posso ser uma cidade sem muros. Eu não posso. Porque aí eu serei uma presa muito fácil. Vão me saquear o tempo inteiro. Sempre serão colocadas diante de mim ofertas que eu não posso resistir, né? Eu citei exemplo econômico, financeiro, mas isso pode acontecer também em outras esferas da nossa vida. Por exemplo, na esfera do relacionamento, especialmente os casados. Essa sociedade que tenta desconstruir a família de qualquer maneira, ela procura homens que sejam cidades sem muros, para colocar o quê? Mulheres se oferecendo para eles, seduzindo, colocando ofertas fáceis de sexo diante dos homens e diante de mulheres. A mesma coisa. Mas para quê? Para que esses homens e mulheres, que são cidades sem muros, sem domínio, caiam na sedução das outras pessoas.
É isso que eles estão oferecendo. Eles oferecem drogas diante de nossos jovens, um acesso fácil à pornografia. Tudo isso são armas do mundo, dessa sociedade contra homens que são uma cidade sem muros. Gente que não tem domínio próprio. São tudo presa fácil. Tá? E o que nós precisamos não é bloquear internet, não é um sistema de bloqueio contra essas ofertas de dinheiro via telefone, ou uma casa com muro altos, para que os maridos não vejam as vizinhas, nem que as esposas vejam, né, os vizinhos. Não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos é tratar o problema. E qual é o problema? O problema é a questão do domínio próprio. Este é o problema. É disso que nós precisamos tratar. Outro exemplo, que nós, por exemplo, lutamos muito contra o peso, né? Contra a balança. Aquelas pessoas que se acham que estão com o peso acima do que deveriam ter, têm essa luta, né? Mas, na verdade, nós lutamos contra o quê? Contra nossos instintos, contra nossas vontades. Essa luta é, na verdade, uma busca pelo domínio próprio. Porque o que nos faz comer além da medida? Indisciplina, domínio próprio. É o mesmo problema do dinheiro, o problema dos relacionamentos. Com a comida, vai assim também, né? Agora, o camarada vai e come demais, se entope de comida, fica gordo. O que vai acontecer com ele? Pensa. Ele vai virar uma presa fácil. Uma presa fácil para todo mundo. Ele vai virar uma presa fácil para o cara que enriquece vendendo comida. Ele vai virar uma presa fácil para as doenças. Vai virar uma presa fácil para os médicos, né, os endocrinologistas, que ganham bastante. Né? Ele vai ganhar com a vida daquele gordinho lá. Né? Ele vai ser presa fácil para aqueles aproveitadores que oferecem, né, e vendem dietas milagrosas que vai fazer você emagrecer em pouco tempo. Né? Então, irmão, sempre que eu não tenho domínio próprio, eu viro uma presa fácil para alguém. Uma presa fácil para quem externamente vai tentar tirar um pouco daquilo que eu ainda tenho. Né? Então, devemos pensar nisso e não sermos uma presa fácil. Em terceiro lugar, né, quando eu olho essa figura de uma cidade sem muros, eu vejo que nós, acima de tudo, estamos sendo desprotegidos, né, contra talvez aquilo que seja o nosso pior tentação, né, nosso grande inimigo, aquele que quer tirar as nossas almas, né, o nosso inimigo. Nós estamos descobertos contra eles. Por quê? Porque tudo isso que eu falei é usado para ele, para nos afastar de Deus. Né? Muitas vezes cometemos pecados por isso. Né? E o inimigo, o que acontece? Muitas vezes, ele vai nos tentar aonde? Ele vai nos tentar na nossa mente, ele vai nos tentar no nosso coração. Né? E qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é nos fazer rebelião contra o nosso Deus. Né? Então aí nós entramos agora no domínio próprio em relação à esfera religiosa, a esfera de Deus. Tem gente que acha que tem domínio próprio, que ter domínio próprio, né, é só comer demais, é só gastar demais, adulterar ou coisa assim. Mas existe uma coisa que também que a falta de domínio próprio provoca, e talvez, como disse, pode ser a pior de todas, né? É que faça com que você não fique contente com nada que lhe é te oferecido através de Deus. Como assim? Você busca experiências diferentes. Né? Você busca o sobrenatural, você busca os milagres, você fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, buscando novidades, onde te falam que tal lugar tem cura, tem isso, tem aquilo, e a pessoa vai curiosa. Quantas pessoas que nós conhecemos, que mesmo conhecendo a verdade, vão atrás dessas coisas que são oferecidas, né? Vão atrás de coisas absurdas. Mas por quê? Porque ela não tem domínio próprio. Ela se julga uma pessoa espiritual, uma pessoa com conhecimento, mas a realidade é isso. Ela não tem domínio próprio. Né? Ela não consegue disciplinar a sua mente para conhecer Deus através do instrumento ordinário que Deus deixou para nós, que é a sua palavra. A palavra de Deus basta. Mas pessoas que não têm domínio próprio ficam correndo
atrás de ventos de doutrinas, buscando novidades, buscando engano, e o resultado é que essa alma vai perecer, né? Vai perecer no inferno. Por quê? Porque, na realidade, essa pessoa não conhece a Deus, nunca serviu a Ele. Mesmo tentando alimentar a sede constante que tem na sua alma, ela não tem a novidade de vida, porque ela não busca na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, né? Então, um homem que não tem muros altos, que tem os muros derribados, ele não consegue nem sequer ter convicção de fé. Basta alguém falar uma coisa nova que ele vai atrás, né? O inimigo fica brincando com ele, levando para lá e para cá. Mas sabe por quê? Porque ele não tem muros, né? Porque ele não tem muros. Eu gosto daquela frase, quando alguém falou assim uma vez, Deus falou comigo no monte de páginas da Bíblia. Então, é lá que Deus fala conosco, através da Bíblia. É interessante aqui, eu faço até uma propaganda para vocês, em relação ao nosso próximo curso da Escola Dominical, né, que nós vamos falar sobre religiões e religiosidade. Nós vamos ver esses ventos de doutrina que aparecem por aí, né, e o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Nós devemos estar firmes na palavra de Deus, buscando nela a verdade, buscando nela o alicerce que nós precisamos para estarmos firmes, né? A palavra de Deus é o meio que Deus usa para falar conosco. Então, o nosso domínio tem que estar pautado na palavra de Deus. Tá? Eu também não posso parar de deixar de falar, né, quando eu falo sobre domínio próprio, lá de Gálatas 5, né, no versículo 22 e 23, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. Então, vamos fazer uma leitura lá em Gálatas 5, rapidinho. A Bíblia nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, este é o fruto do Espírito. Como nós vemos aqui, é um fruto no singular, né? São vários elementos que compõem uma fruta. Então, eu já vi algumas ilustrações quando fala sobre o fruto do Espírito, a pessoa fala assim, é como se fosse uma mexerica ou uma laranja, em que cada fruto seria um gomo daquela fruta, né? Eu falaria um pouco diferente, né? Porque os gomos de uma laranja ou de uma mexerica são todos iguais. E o fruto do Espírito, cada um é distinto, diferente entre si, né? Então, quando nós falamos de fruto do Espírito, eu poderia dizer assim, o fruto do Espírito é assim, um deles, uma parte é a casca, outra parte é a semente, outra parte é a polpa, a outra parte é o suco, outra parte são as vitaminas. Então, várias partes que compõem o fruto do Espírito. Várias partes, diferentes entre si, mas são importantes porque elas se completam. Então, o fruto do Espírito é assim, né? Um pouco de cada uma dessas coisas, né? Então, eu vou ser alguém mais amoroso, mais bondoso, mais alegre, eu vou desfrutar da paz de Deus, eu vou ser alguém mais paciente, né, longânimo, mais benigno, mais manso, eu vou ter mais domínio próprio. Então, por quê? Porque o Espírito Santo nos dá isso, né? Agora, se você não ter qualquer um desses elementos, você quebra a cadeia inteira. Você vai dizer assim, eu tenho amor e tenho bondade, mas mansidão ainda não, né? Meu irmão, não é possível ter um e não ter outro. Porque o Espírito Santo vai produzir todo o fruto em nós, né? Agora, se eu digo para alguém que não tem o Espírito Santo, presta atenção, eu vou falar para alguém que não tem o Espírito Santo, você precisa de domínio próprio. Então, essa pessoa vai me responder, mas é a minha natureza. Lembra da fábula do escorpião? Então, como resolver isso, né? O próprio Salomão vai dizer para nós que a única solução é a intervenção de Deus na vida dessa pessoa, né? Como o Espírito Santo intervia na vida daquelas pessoas do Antigo Testamento, fortalecendo para que eles pudessem realizar toda a sua obra. Então, Salomão, ele foi um homem sábio, mas porque Deus o abençoou para que ele fosse assim. Ele registrou todos esses provérbios que nós temos aqui, porque o Espírito Santo o inspirou para fazer isso. Davi, ele foi o melhor de todos os reis,
porque Deus o ajudou. Várias vezes ele tropeçou, mas ele pedia perdão e se levantava. E o que isso mostra para nós? Isso mostra que sem o Espírito Santo, sem a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, eu nunca vou poder ter domínio próprio. Mas o Novo Testamento, ele me garante, ele testifica, né, que Cristo morreu para entregar a sua vida, né, para que eu fosse livre, para que eu não fosse dominado por ninguém, para que eu tivesse o domínio próprio. Então o Espírito Santo, ele foi derramado sobre mim para me capacitar a ter domínio próprio. Então, eu não sou o bambambam. Não está em mim, não está na minha inteligência, não está nos meus talentos, não está nas minhas habilidades, nos pensamentos positivos, a capacidade de ter domínio próprio. Não. O fruto do Espírito só é possível porque Cristo fez isso. A fé em Cristo me possibilita isso. O Espírito Santo age dentro de nós para que isso aconteça. Né? Então, o que vai fazer com que nós tenhamos domínio próprio é sempre proximidade com Deus. É uma busca intensa, leitura da palavra, uma vida de oração, colocar nossas fraquezas ao pé da cruz, né? Buscar pelo trono da graça. Chegar diante de Deus e dizer, Senhor, meu coração está inflamado pelo desejo de uma porção de coisa que eu sei que não é bom, que eu sei que eu não posso. Mas eu não tenho forças para resistir. E aí, então, o Espírito Santo vai tomar você e vai te dar forças para você dizer não para essas coisas. Dizer não para as ofertas que você recebe, sejam elas materiais, sejam elas emocionais. É o Espírito Santo quem capacita, não é a nossa própria capacidade humana. Agora, irmãos, a única coisa que eu não posso definitivamente fazer é ser uma cidade com muros derribados e achar tudo isso normal. É isso que Salomão está dizendo. Isso não é normal. Se seus muros estão derrubados, você não consegue dizer não para nada. Então hoje, aqui, a palavra do Senhor está te chamando para levantar os seus muros. E como é que vamos levantar os muros? De novo, com a palavra de Deus e com uma vida de oração. Reconhecendo, em primeiro lugar, que sem o Senhor eu não levanto esse muro, mas com o Senhor, esse muro pode ser levantado. E eu posso dizer não para as ofertas, para os ataques externos. Vou poder me proteger por causa do Senhor na minha vida. Ele é a minha proteção. Tem casais, irmãos. Tem muitas famílias que já perderam tudo, porque não tinham domínio próprio. Tem outros casais que não conseguiram construir nada, até hoje, porque não têm domínio próprio. E tem muitos filhos indo pelo mesmo caminho dos pais, porque não têm domínio próprio. Então, isso é uma tarefa de família, uma tarefa para todos nós. Nós devemos lutar contra nossos ímpetos, contra nossos desejos, contra nossas vontades, que são contrárias à vontade de Deus. Isso não tem a ver com riqueza, não tem a ver com pobreza, isso não tem a ver com quem nós somos. Isso tem a ver com quem nós somos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Isso tem a ver com o Espírito Santo, com o que ele pode fazer em nós e por nós. Ele pode controlar a nossa natureza, independente do que eu tenha ou do que eu deixe de ter. E a minha oração para a Igreja de Cristo é que sejamos homens e mulheres, como cidades, com muros fortes levantados ao nosso redor, para que não sejamos escravos, nem dos de fora, nem dos de dentro. Não sejamos escravos dentro do nosso coração e dentro do coração dos outros, mas que sejamos livres, como Cristo quer que sejamos, porque Ele morreu para que fôssemos livres. Ele nos deu o seu Espírito Santo para que fôssemos livres. E eu, agora, quero terminar a mensagem de hoje citando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Irmãos, isto é domínio próprio. Amém.